Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso mesmo, amores. Hoje não vamos falar sobre pele, não vamos falar sobre cabelo, mas vou compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida nesse um mês aí, mas que eu venho buscando há alguns anos. Para começar, eu me desviei, né? Essa é a palavra que a gente usa, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a verdade. Eu saí da igreja em 2016 para 2017, eu me distanciei, mas continuei frequentando a igreja, né? Eu nasci num lar cristão, então eu tinha essa necessidade de continuar frequentando a igreja, né? Já que alguns anos antes de eu sair da igreja eu estava muito firme, muito fervorosa, mas por ter acontecido muitas coisas que me machucaram, que me feriram e que eu perdi até. A minha fé esfriou, na verdade, não eu perdi a fé totalmente, mas minha fé esfriou. Eu distanciei da igreja. Então, em 2017, a gente se mudou aqui para Espanha. E aí que eu me distanciei totalmente, me esfriei totalmente, continuava orando, mas não era a mesma coisa, continuava crendo, mas estava cada vez mais morno. E aqui aconteceram inúmeras coisas, inúmeras, que me fizeram distanciar cada vez mais do Senhor. E sem sabedoria alguma, sem entendimento, eu não entendia que aquelas coisas que estavam acontecendo era para me aproximar do Senhor e não para distanciar dele, né? Então, na pandemia, antes da pandemia, eu comecei a frequentar, né, uma igreja, que é a igreja que eu frequento hoje. E eu só frequentava, então eu sempre falava para as pessoas, olha, eu frequento, não sou evangélica, eu não posso dizer que eu sou evangélica porque eu não vivo, né, o evangelho, então eu não posso manchar. Eu sempre falei isso porque é uma verdade, você não pode dizer que você é evangélico sendo que você não vive o evangelho. Se você frequenta, você é um frequentador, você vai lá nos domingos, frequenta, mas você não tá vivendo o evangelho, então você não é evangélico, né? Então eu frequentava, mas quando eu completei 28 anos, há uns 3 anos atrás, completei 30 esse ano, eu via uma necessidade muito grande de que Deus me desse resposta, do que ele me falasse o que ele queria de mim, né? Qual era o propósito dele para minha vida. Muitas dúvidas surgiram e eu comecei a questionar muito e pedindo para Deus que Deus usasse alguém para falar comigo, que me direcionasse, que me desse um direcionamento. E nesse tempo, é como se eu não conseguisse ver, sabe? O que Deus estava me mostrando, Deus estava me dando sinais e eu não conseguia ver. Então, em novembro do ano passado, eu fiz uma carta para o Senhor, tá até dentro da minha Bíblia, falando várias coisas, pedindo várias coisas para o Senhor. E uma dessas coisas era que o Senhor me desse uma resposta, um direcionamento, porque eu ia completar 30 anos e era como se eu não tivesse chegado em lugar nenhum. E eu não estava falando de profissão, eu estava falando do meu relacionamento com Deus. Não era sobre profissões, não era sobre maternidade, não era sobre casamento, sabe? Era sobre o meu relacionamento com o Senhor. E aquilo estava me consumindo por dentro. Então, em várias coisas, eu escrevi várias coisas nessa carta e várias coisas aconteceram. Nessa carta eu pedi para o Senhor ir para o Brasil, eu fui para o Brasil. Também falei do meu silicone nessa carta, aconteceu. Pedi para o Senhor que eu fosse para o Brasil e visse toda a minha família, e isso aconteceu. Mas quando eu cheguei na minha cidade e eu vi a minha família, foi algo que me alegrou muito, mas que me entristeceu bastante, muitas coisas. E eu vim do Brasil. Eu já tava triste, mas era como se eu conseguisse disfarçar para as pessoas a minha tristeza, a minha frustração, eu não sei explicar. Era como se o meu vazio, sabe? Eu mostrava para todo mundo que eu estava bem, eu sorria,
Eu abraçava todo mundo, eu fazia a minha palhaçada de sempre, mas dentro de mim algo não estava funcionando, sabe? Eu tava com uma tristeza muito profunda que eu não conseguia explicar. Quando eu voltei do Brasil, eu tive a urticária, que eu até mostrei pra vocês aqui. Provavelmente pode ter sido emocional, porque não saiu nada nos exames, então provavelmente a minha urticária foi emocional e realmente eu não tava bem. E foi passando um mês, 2 meses, e aquela tristeza foi me consumindo muito mais. Se antes eu já estava triste, quando eu fui pro Brasil, eu já estava assim com o coração aflito, mas eu achava que era saudade. E aí quando eu cheguei ali, que muitas coisas acontecendo e que me entristeceram muito mais, o meu coração veio mais triste e mais dependente de Deus, sabe? Desejando respostas do Senhor. E eu buscava, mas eu buscava em casa, né? Eu buscava em casa porque eu tinha até medo. Eu até comentei com uma prima que ela falou assim: ai, a gente não foi pra igreja. Eu falei pra ela, no último dia de sair do Brasil, eu falei: eu tenho medo. Eu tenho medo de ir pra igreja porque eu tenho medo do que Deus vai falar pra mim. Porque eu estava buscando, mas ao mesmo tempo que eu estava buscando, eu tinha medo porque eu praticamente sabia do que Deus queria pra mim. E um dia eu conversando com uma amiga no telefone me deu uma crise de ansiedade como eu nunca tinha sentido antes. Eu tava no telefone e eu falava, vou falar o nome dela aqui, eu falava: Maria, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Ela falava: calma, 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 respira, respira. E eu só falei pra ela assim, eu falei: eu vou ter que desligar. Eu vou ter que desligar porque eu não consigo falar, eu não consigo respirar. Então, eu desliguei o telefone, eu fiquei sentada ali. Nesse dia eu tava indo trabalhar, eu cheguei atrasada no meu trabalho. E então, nessa mesma semana, eu fiquei buscando a Deus à noite, eu chorava muito. Era uma tristeza que não cabia em mim, sabe? Não cabia em mim aquela tristeza. E num domingo, conversando com a minha mãe aqui no quarto, no videochamada, a minha mãe começou a falar de Deus pra mim e tal, que Deus tinha muitas coisas pra mim, que Deus já tinha entregado muitas coisas, né? Que Deus já tinha entregado muitas promessas pra mim. E eu falei: mãe, eu só vou voltar pra igreja no dia que Deus usar alguém pra falar pra mim. Mas eu não quero que seja ninguém que conheça a minha história. Eu quero que seja alguém que nunca ouviu falar de mim, que nunca me viu, mas que, né, que Deus use alguém que nunca tinha me visto pra falar comigo. E se Deus fizesse isso, eu voltaria pra igreja e nunca mais iria sair. Não desafie Deus. Nunca desafia o Senhor. E por incrível que pareça, as minhas orações eram essa. E se passou uma semana, trabalhei, bastante angustiada e pedindo muito pro Senhor falar comigo todos os dias, madrugada sem dormir. Já tinha mais de meses que eu não sabia o que era dormir uma noite inteira. E então chegou um domingo, meu marido me chamou pra ir pra igreja, que é uma igreja que a gente frequenta, mas eu tava com dor nas costas e eu falei pra ele que não, hoje não. E ele falou: não, tá bom. E aí, quando deu, depois do almoço, a gente almoçou e tudo, e me veio em mente uma igreja que a gente já frequentou. Assim que a gente chegou aqui, a gente frequentou essa igreja. É uma igreja brasileira, né, uma Assembleia de Deus. E uma amiga nossa tá frequentando essa igreja, né? E ela já tinha me falado dessa igreja alguns meses antes, né? E ela disse que estava gostando bastante, tá? Uma igreja muito pequena, mas bastante acolhedora. E eu peguei e mandei mensagem pra ela, eu falei: Sabrina, que dia que é o culto e quais são os horários do culto, né? E ela falou: hoje tem culto, 7h30. Eu falei: como assim, 7h30 da noite? Culto aqui na Espanha no domingo é de manhã. E eu falei: não, tá bom, eu vou ver se eu vou. E tomei banho, lavei o cabelo da Stephanie, tudo, chamei o Eleilton pra ir, só que ele tava muito cansado. E eu falei: ah, não vou não, vou deixar pra próxima semana, não vou não. E ele falou: não, vai você com a Stephanie. E eu falei: ai, não vou não. Fui lanchar e tudo. E aí eu virei e falei assim:
Aí eu vou, mas sei que Deus não vai falar comigo. A fé tava desse tamanho, gente. Assim, ó, desse tamanho. E eu falei, Deus não vai falar comigo, mas eu vou assim mesmo. E fui. Fui com a Stephanie e tudo, cara bastante abatida, o coração bastante triste, tava bastante cansada, esgotada, e fui. E aí cheguei lá, tinha uma irmã na porta, e ela me recebeu com muito carinho. E ver aquela mulher na porta, eu já vi Deus nela, assim, senti algo diferente nela. E entrei, sentei, nos louvores, os louvores já falavam muito comigo, era louvores de infância, de quando eu era pequena, sabe? E adolescência, e foi aqueles louvores, e Deus começou a falar comigo através do louvor, eu cantei todos os louvores, sabia todos. E a irmã chamou lá na frente para fazer uma entrega. Gente, eu tô resumindo para esse vídeo não ficar muito comprido, tá? E para fazer uma entrega, que a gente fosse lá na frente, ajoelhasse e entregasse para o Senhor algo que você quisesse entregar, projetos, sonhos, né? E eu fui lá na frente, orei, ajoelhada, entreguei o que eu queria entregar para o Senhor. E ela fez uma oração e eu levantei. E aí, quando eu me levantei, ela falou assim, Eliane, depois que acabar o culto, eu quero orar por você. Gente, meu coração fez assim, parecia que ia explodir, sabe? Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso não tá acontecendo. Me deu uma dor de barriga, eu fui pro banheiro. Depois eu voltei pro banco e terminou o culto. Ela me chamou lá na frente e começou a orar. Gente, quando ela começou a orar, ela contou praticamente toda a minha história de 4 anos vivido aqui. E eu ficava assim, meu Deus, como essa mulher sabe? Alguém contou pra ela, não tem lógica. E ela foi contando coisas que aconteceu comigo, decepções, traições de pessoas que eu tinha um apreço muito grande e pesos que eu carregava em mim que eu não aguentava mais carregar, sabe? E foi algo assim muito libertador, sabe? Porque ela falava coisas que eu tava vivendo e que eu vivi e que me machucavam e que me feriam, sabe? E que eu tava levando aquele peso por muito tempo. Por muito tempo, por muito tempo. E ela falou algo assim que me surpreendeu bastante, porque era verdade. Ela falou assim: você carrega história, você tem propriedade para falar assuntos porque você viveu. Você é muito nova, mas você viveu muito, né? E aquilo foi surpreendente porque realmente foi assim a minha vida inteira. A minha vida foi tudo muito precoce. Eu vivi as coisas muito cedo, coisas que poucas pessoas viveram, eu já vivi, sabe? E então foi assim incrível, foi incrível. E Deus também falou através daquela irmã que ele estava fazendo um laço, né, comigo, que ele estava fazendo um compromisso comigo, que ele estava fazendo uma aliança comigo naquele dia. E era tudo que eu precisava escutar, sabe? Porque eu passei 4 anos sofrendo, não só 4 anos, como muitos anos, praticamente quase toda a minha vida. E naquele dia eu senti que Deus, ele não tinha me abandonado, sabe? Que ele estava aqui comigo. Que tudo que eu sofri, todas as coisas que eu passei, eu não estava passando sozinha. Que ele estava comigo, que ele estava me sustentando. E que por mais que eu estava distante dele, ele não estava distante de mim. E Deus usou a irmã também para falar que eu estava entrando em um quadro de depressão e eu tava mesmo, porque quem me conhece, sabe, eu sou muito extrovertida, eu sou pau pra toda obra, sabe, e eu não conseguia, gente, eu não conseguia ser
feliz, eu não via felicidade, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia. E algumas semanas antes eu tinha falado pro meu marido, eu falei pra ele assim, ó, paciência, porque eu não consigo, eu não tô bem, eu, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas sabia o que estava acontecendo, porque eu estava buscando, eu estava precisando que Deus me desse uma resposta, um direcionamento, sabe? E naquela noite o Senhor fez um compromisso comigo e me relembrou que Ele nunca me deixou. Por mais que eu tivesse o abandonado, Ele nunca tinha me abandonado. E que Ele fez um compromisso comigo. E algo engraçado e que quando foi revelado naquela noite eu comecei a rir porque ele falou que tinha momentos de tristeza que eu sorria do nada. E assim era. Tinha dias que eu sozinha e o coração doía, o coração sangrava e do nada eu começava a rir. Eu falava assim, eu tô louca, tô chorando e ao mesmo tempo eu tô sorrindo. E o Senhor falou que naqueles momentos de alegria era Ele que tava comigo, me consolando e me dando a alegria que faltava. E depois daquela noite, tudo mudou em mim, sabe? Eu não consigo explicar. Eu sempre falo isso, gente, eu não consigo explicar. Foi algo sobrenatural que Deus fez comigo naquela noite. Eu não consigo falar daquela noite sem chorar, sem me emocionar. Vou ficar toda borrada aqui, gente. Ó, deixa eu pegar um papel. Eu não consigo. Eu não consigo falar daquela noite sem me emocionar. Porque Deus foi fiel comigo, sabe? Deus foi fiel comigo. Eu dei uma pausa aqui porque eu tava chorando muito. Mas eu queria dizer pra vocês que naquele dia eu me reconciliei com Cristo. Foi algo sobrenatural. Eu não sei explicar, mas Deus sabe que foi algo diferente que aconteceu comigo. E nesse processo eu me distanciei um pouco do Instagram. Eu precisei desse tempo, sabe? De distanciamento, eu precisei me reconectar, eu comecei a fazer devocional, eu comecei a buscar o Senhor verdadeiramente, porque assim como Ele fez um compromisso comigo, assim como naquela noite Ele falou que fazia uma aliança comigo, naquela mesma noite eu também fiz uma aliança com o Senhor. E foi incrível, o que eu vivi. Está sendo incrível o que eu estou vivendo com Cristo agora, porque eu nunca vivi isso antes, sabe? Eu nunca tive isso antes. E está sendo estranho e ao mesmo tempo muito gostoso de viver. E eu só quero dizer para vocês que, sem sombra de dúvidas, de tudo que eu já vivi até hoje e de tantas indas e vindas para a igreja, voltar para Cristo verdadeiramente foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz. Depositar todos os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas inseguranças, os meus planos, os meus sonhos nas mãos daquele que realmente pode todas as coisas, tem sido gratificante. E eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz e muito feliz de compartilhar isso com vocês. Eu sei que muitos nem vão ver esse vídeo porque eu comecei aqui fazendo mais beleza, então as pessoas vêm mais em busca dos vídeos de cabelo e de pele. Mas espero de verdade que quem ficou nesse vídeo até o final tenha sido edificado. E eu quero dizer pra você que tá aí em casa que o mundo, ele não vai te dar o que você precisa. Eu busquei por muito tempo, a minha alegria, sabe? Eu buscava
nas coisas o que eu só poderia encontrar no Senhor, sabe? Eu buscava realmente a alegria, eu busquei a minha alegria em bebida, eu busquei a alegria em pessoas, eu busquei alegria até em bens materiais e eu não encontrei. Eu só encontrei em Cristo. Então, que assim como eu, algum dia você possa encontrar a paz que excede todo entendimento. Eu não quero dizer para você que os dias depois serão fáceis, serão, sabe, serão dias gloriosos. Deus não promete isso. O Senhor não promete isso. Mas caminhando com Ele, o fardo é mais leve. O fardo é mais leve e os dias são mais felizes. Que esse vídeo possa ter abençoado a vida de vocês. Que esse testemunho possa ter abençoado a vida de vocês. Esse é um resumo do que aconteceu naquela noite, mas que transformou a minha vida e que possa transformar a vida de vocês também. É isso. Fiquem com Deus. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.